Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez para esse vídeo. Hoje nós vamos falar finalmente sobre o eu psicológico, o terceiro elemento que compõe aí a expressão humana aqui no mundo físico, né? O que nos torna indivíduos. E que seria o eu psicológico. Então vamos começar aqui. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos uma breve, mas bem breve mesmo, recapitulação da personalidade, essência e ego. Caso você não tenha visto, sugiro que você veja esse vídeo antes, porque vai te dar o conceito, né? E a forma de você experimentar esse conceito para ele deixar de ser conceito, passar a ser um fato para você poder começar a ver o que é personalidade em você, o que é essência e o que é ego, beleza? E aí, nós vamos falar sobre o eu psicológico, o que ele é, como nós éramos antes de ter esses eus, né? Como ficamos depois de tê-los, né? Vamos falar, dar alguns exemplos de como isso se processa e se expressa em nós, né? Como eles controlam a nossa vida, como eles se alimentam, se robustecem e crescem cada vez mais, e qual o processo, o que nós podemos fazer para que esses elementos indesejados que nos impedem de ter uma integração total com Deus, por exemplo, para dizer eu sou um com Deus, né? O que nós podemos fazer para eliminar isso da nossa vida, né? E aí vamos continuar com a prática de observador e observado, que também está no vídeo anterior, onde fala sobre a consciência, né? Como você usar esse atributo divino em nós para poder começar a enxergar, por exemplo, os eus, né? Como eles se expressam, como eles falam na nossa mente, beleza? Então vamos dar uma pequena recapitulada aqui. Então, personalidade, lembra que a personalidade ela é o veículo de expressão. Ela é, além de ser o veículo de expressão aqui no mundo físico, ela é a lente, a forma qual nós vemos o mundo, né? Os conceitos que nós temos, os hábitos, os costumes, os valores sociais, a cultura, tudo que é o fator externo que influencia, que nós aprendemos e que influencia a forma como nós vemos o mundo, isso é a personalidade, beleza? A essência, né, a consciência, portanto, elas são as qualidades divinas, né, os valores da alma. Lembra que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem e a semelhança de Deus onde? Né? Na semente que carregamos dentro de nós, né? Como se fosse uma semente. Ali está toda a potencialidade divina só esperando para nascer e começar a florescer e dar os seus frutos, né? Para que nós expressemos essas qualidades divinas, né? Essas qualidades da alma, beleza? E o ego, que é a nossa subconsciência. Tudo que está no nosso subconsciente são os nossos eus, os defeitos psicológicos que nós carregamos, que vieram aí com a gente. E nós vamos hoje falar sobre isso aí, beleza? Bom, dando continuidade aqui. Então, o ego igual ao eu psicológico. Se você pegar a origem da palavra ego, ela vem do latim ego, que quer dizer eu. Por isso que aqui a gente chama de eu psicológico. Por que eu psicológico? Porque realmente o ego ele se dá na psique. Ele está ali desde os níveis mais superficiais do nosso subconsciente até o mais profundo. E assim em níveis também de quão fortes são esses eus, né? Quanto maior a superfície, quanto mais eus na superfície, mais eus simples, vamos dizer, de se lidar estão ali. Conforme você vai cavucando, vai adentrando nesse mundo que é a subconsciência, você vai encontrando eus cada vez mais complicados, cada vez piores, como nós vamos falar aqui. Então, quando se trata de ego, eu psicológico, agregado, aqui a gente está falando do ego, do eu, beleza? Que é a razão, né? Como a gente vai ver aqui, é a razão da desgraça humana, é a razão dos nossos erros, é a razão do porquê nós temos sentimentos, pensamentos que não gostaríamos e muitas vezes agimos como não gostaríamos. Tudo vem desse eu psicológico, que na verdade são eus psicológicos, como a gente vai ver, porque cada eu tem uma forma de pensar, uma forma de sentir e uma forma de agir.
E olha o cachorro novamente aqui atrapalhando. Vou ter que fazer uma pequena pausa e daqui a pouco eu volto. Então, voltando aqui, agora que o cachorro parou de latir um pouco. Passando aqui do eu psicológico, então quando a gente se tratar do eu, né, do eu psicológico, a gente está falando do ego. E vamos começar a falar então como éramos, né? Porque para a gente entender o que, como nós ficamos hoje, para a gente entender como nós estamos hoje, nós precisamos entender como nós éramos. Porque lembra da reflexão que foi feita no vídeo anterior? Porque se o homem ele possui inteligência, ele possui bom senso, né? Ou pelo menos era para ter, e ainda por cima carrega algo divino dentro de si, como que a história do mundo tem a história que tem, com tantas guerras, com tantas brigas, inimizades, não só entre nações, como entre famílias, como entre colegas e tudo mais. Como que pode se dar isso, né? Como que pode se dar o fato de muitas vezes nós termos pensamentos e sentimentos que não gostaríamos de ter, ou fazemos algo que no calor da emoção não gostaríamos de ter feito. Então a gente precisa entender como a gente era antes disso daí, de tudo isso daí. E aí eu vou pegar uma passagem aqui que mostra como nós éramos, né, e que vai mostrar o que foi, o que aconteceu para que nós chegássemos aonde chegamos. Porque antes de ter os defeitos, é muito simples de você analisar. Se você não tem defeito algum, se você é 100% consciente, se você está integrado com Deus 100%, você não, é pura harmonia, é pura luz, é puro amor, é pura diligência, é pura alegria pelo bem alheio. Você é um com Ele. Logo, você tem todos esses atributos à sua disposição. Você tem todos esses atributos se expressando livremente dentro de você. E aí começa aqui. Vou pegar aqui no Gênesis 3. Gênesis 2, 24, na verdade, vai entrar o 3. Então, e estavam os dois nus, e o homem e sua mulher não estavam envergonhados. Não tinha isso de vergonha, não tinha isso de medo, não tinha egoísmo, não tinha ira, não tinha inveja, era pura harmonia, por isso que eles podiam viver sem estarem envergonhados. Né? Essa parte envergonhados também diz muito respeito não só a parte da vergonha em si, que tem a ver com orgulho, mas de tantos outros defeitos que a gente vai ver que englobam a nossa psique. E aí entra o Gênesis 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal no campo que o Senhor Deus havia feito. Primeiro ponto que a gente vai entender aqui. Né, muito se fala da serpente tentadora, que, né, como sendo uma inimigo, como sendo um inimigo de Deus, inimigo da Eva, do Adão e Eva, e como sendo um, um ente maligno ali, né? De fato realmente é, mas olha que interessante. Como que a gente pode conceber, como que a gente pode entender que um ser vivente desse estaria no meio do paraíso? Já começa aí um questionamento para a gente se fazer. Então, ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal no campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Morrer aqui não é morrer de morte do corpo físico, mas de morrer, de perder todo esse atributo, de perder, de sair do reino, de morrer, de sair da comunhão com Deus. Morrer em espírito, pode-se dizer assim. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos
serão abertos e vós sereis como deuses. Olha só o que a serpente está falando. Conhecendo o bem e o mal. Então vamos parar por aqui para a gente continuar. Então, antes de termos os defeitos, nós éramos puros. Era pura harmonia, era puro amor, era pura castidade. Né? Castidade é o respeito com o sexo, né? É o respeito com as suas energias sexuais, é o respeito com o sexo alheio. Não tem a ver com celibato. O celibato é outra coisa. A castidade ela é esse respeito, esse amor ao sexo, que é completamente diferente de luxúria, né? Que é um processo exagerado, perca de energia, ver o sexo como algo vulgar, sendo que o sexo é algo realmente divino. E então você tinha todos esses atributos antes de ter o eu. Então, continuando aqui. Como éramos, né? Então, pegar aqui os exemplos das qualidades, das forças divinas, né? Nós realmente tínhamos força, não só força física, mas força espiritual, força emocional, aquela força que te torna inabalável. Tinha amor, a pureza, a humildade, a felicidade pelo bem alheio, o altruísmo, você né, ser realmente de fato alguém altruísta que ajuda, que trabalha em prol de outras pessoas, né? Diligência, você realmente atento para fazer suas coisas, não precisa, né, ninguém precisa falar o que você precisa fazer, você já pega e faz, você realmente tem essa diligência de ir já agilizando as coisas e a temperança, que é conhecer o equilíbrio das coisas. Você realmente tem todas essas qualidades e mais um monte à sua disposição. Aqui são só alguns exemplos, né? Então, nós éramos toda a potência, toda a força ali, né? Por exemplo, com todas as suas potencialidades despertas, né? Realmente não tinha nada que barrava a nossa ligação com o Senhor. E aí, o que acontece? Quando as pessoas começaram a ceder aos seus instintos inferiores, esses instintos representado aqui quando Adão e Eva comem o fruto proibido, que é o fruto da árvore do bem e do mal. Por que a serpente falou que quando vocês comerem, os seus olhos serão abertos? E realmente, depois, se você continuar aqui a passagem, realmente, né, os olhos se abriram, mas não foi para a divindade, porque eles já eram divinos. Né? Até falando aqui depois que depois que eles comeram os frutos, né, Gênesis 7, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram flores de figos e fizeram para si aventais. Então começaram, os seus olhos se abriram, mas não foi para o divino, porque o divino já estava ali. Mas foi para o quê? Para saber, para as coisas do mal. A gente vai entender mais para frente o que isso de fato representa. Mas começou a ter a ciência, começou a ver as coisas de um aspecto negativo. Então, começou a ver os opostos das qualidades que se tinham, os aspectos negativos disso, né? E com isso começaram a aparecer esses instintos inferiores, né? Onde foi a primeira lei, né? Vamos dizer, a ser violada, e que representa isso. A partir do momento que se comeu dessa árvore, você começou a conhecer o que é o mal. E como a gente vai ver mais pra frente, isso tem um propósito, não é à toa. Deus, ele é pura sabedoria, ele não dá nem para explicar o que seria ter uma visão de Deus, mas é óbvio que ele já sabia do que poderia acontecer ali. E que na verdade era para acontecer, como a gente vai ver mais para frente. Mas o lance é que a partir do momento que comeu daquela fruta, você começou a ver as coisas de um aspecto negativo, para entender o que é esse aspecto negativo. Só que você foram cedendo a esses instintos, foram aparecendo pequenos instintos, né? Por exemplo, ali a vergonha, opa, já começou a aparecer a vergonha. Então eles tiveram que se cobrir porque começaram a ter vergonha, começaram a ter um certo receio de andar livremente como eles andavam. E começou nesses pequenos instintos, pequenas coisas começaram a aparecer,
um olhava para o outro já não sentia, não era mais aquele amor puro. Depois, como a gente vai ver aqui, Deus fala sobre o desejo do homem pela mulher. Então, pequenos instintos foram aparecendo que, conforme ali foram sendo cada vez mais estimulados, eles foram se tornando cada vez maiores e outros foram aparecendo ao longo do processo. Então, a essência que se tinha ali presente, ela começou como sendo essa estrela. Ali a estrela representa a essência, começou a criar uma armadura em volta dessa essência. Só que essa armadura não é positiva, é algo que realmente prende a essência. E é ali que é o ego. Então começou com algo pequenininho, que foi mudando a essência. Aí veio outro, foi mudando. Aí aquele outro, aí esses outros já foram se multiplicando. E aí depois cedeu a mais instintos negativos. Aí veio mais um outro e foi aprisionando ali as partes da essência. E o pior, dividiu essa essência. Então o ego engarrafou a essência. Por isso que foi falado no vídeo anterior, que cada eu que você elimina, você recupera um pedaço da sua essência. E é esse o nosso trabalho. Então, o que acontece? Quando se comeu da árvore do bem e do mal, você começou a conhecer os aspectos antagônicos de cada qualidade de vida que nós temos, que nós tínhamos. E aqui tem 7, né? Mas existem muito mais, mas são as 7 consideradas 7 principais. Então, por exemplo, onde tinha a força, né? Toda a força sobre-humana, toda a força divina, toda a força de vontade, toda a força emocional, mental, ela foi trazida para o seu oposto. E ali os princípios da ira começaram a aparecer. Espera aí só um minutinho. E ali os princípios da ira começaram a aparecer. E desses princípios da ira, por exemplo, um eu gritão, que não pode ouvir algo que desagrade, que já grita com a pessoa, parece algo simples, mas daquilo pode nascer outros defeitos. E assim foi se progredindo. Então, onde tinha amor, pureza, castidade, que é o respeito ao sexo, tratar o sexo como algo divino, né, começou a vir a luxúria, realmente o oposto do amor, trazendo apenas por prazer, por saciar desejos, pelo sexo desenfreado, pela perca das energias sexuais e tudo mais. E aí, onde tinha humildade, você passou a ver o orgulho. A felicidade pelo bem alheio, você começou a ver a inveja. Né? O altruísmo, em vez de você ser alguém altruísta que ajuda, você começou a cobiçar as coisas dos outros. Não podia ver alguém com algo diferente, com algo a mais, você cobiçava aquilo. Então, onde tinha aquela diligência para fazer as coisas, né? Começou a ter a preguiça. E onde tinha temperança, começou a ter o desequilíbrio, a gula. E daí se origina, né, os 7 pecados capitais. Então, a partir do momento que se comeu da árvore do bem e do mal, você começou a conhecer, a ter ciência do mal. Na verdade, não ter a ciência, porque ter a ciência, como nós vamos saber, é ter a sabedoria que está por trás daquilo. Por isso, olha só, já vou até dando, como diz, um spoiler. Por isso que diz, se comeres da árvore do fruto do bem e do mal, desse fruto conhecerás o bem e o mal. Eles eram divinos, mas eles só conheciam o bem. Olha só que loucura. Mas eles só conheciam o bem. Eles eram essência, mas só conhecia a luz. Não conhecia as trevas. E a partir do momento que você come da fruta, você começa a conhecer as trevas. Olha que doideira. Mas conhecer é diferente de ter ciência das trevas. Ter ciência das trevas é saber lidar com as trevas, é saber tirar tudo que tem ali se pudesse dizer assim, né, de sabedoria. O pessoal geralmente chama de sapiência, né, que a sabedoria é divina, a sapiência é das trevas, vamos dizer assim.
Então, mas vamos dizer que é tirar a sabedoria de todo esse antagonismo. Beleza? Então, continuamos aqui. E aí que dá para entender um pouco por que as coisas começam a parar onde nós estamos. Porque que passamos o que passamos e continuamos ainda passando por todas essas coisas, essas desavenças, essas guerras, essas invejas e tudo mais aí na história da humanidade. Aí começa a fazer sentido do porquê que isso aparece. Nós temos inteligência, mas o ponto é quem está usando essa inteligência. Lembra, personalidade é um veículo de expressão. Um veículo de expressão para quem? Ou para a essência ou para o ego. Então é só ver como a humanidade está. Lembra que foi falado que nós temos uma certa porcentagem de consciência e uma porcentagem muitíssimo maior, 3% de consciência e 97% de ego, de subconsciência. Por aí você começa a entender que realmente a maior parte da humanidade não expressa a sua consciência, ela expressa o eu. Por isso que você pensa, sente, age, muitas vezes não gostaria de ter feito o que fez. Vem um pensamento e fala, nossa, não queria ter tido esse pensamento. Né? Além de não ter governo sobre si, ainda né, de ter pelo menos uma disciplina, né, um governo para poder lutar contra isso, nem isso tem. O negócio se expressa a dor de barriga e você acha que é você. Esse que é o pior. Tem até um ditado que diz, um PhD em psicologia, não me recordo, mas ele é americano, depois eu vou pegar aqui, que ele fala né, que a maior vantagem do eu, o maior triunfo do eu é ele fazer você achar que é ele. Olha a doideira. Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? Porque falar de ira é muito fácil, mas a gente precisa entender que a ira, na verdade, se a gente pegar a ira é como se fosse o marechalzão, o chefão ali, o último boss do negócio. E antes da ira você tem um exército inteiro relacionado à ira. Um exército inteiro relacionado a esse pelotão para você enfrentar. Que são vários eus, pequenos eus que se expressam ali, não, às vezes não tão pequenos, mas são muitos eus até você realmente chegar nesse boss aí, nesse chefão que é a ira. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar aí eus relacionado à ira, né? O eu gritão, né? O cara que sempre grita, que sempre discute, que sempre né? Alguém falou uma coisa pra ele, fala, quem você pensa que tá falando? E tal, e por aí vai. É um eu que está relacionado à ira. Se você pegar o eu da ironia, por exemplo, o eu da ironia ele pode ter, como a gente vai ver, às vezes os eus se juntam. Né? O eu da ironia pode ter um pouco de orgulho com a ira, por exemplo, mas está relacionado à ira, geralmente. E se você for parar para pensar assim, né, fazer uma ironia, né, geralmente o que é fazer uma ironia com ali, o eu se expressando? É quando você falar algo, mesmo que ainda seja sutil, você fala para machucar a pessoa. Tem aquele intuito de diminuir, realmente de machucar a pessoa. E se você falar, pô, mas nossa, até isso é um eu, até isso é um eu. E parece normal, porque muita gente, né, hoje em dia na nossa sociedade é assim. Na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, isso é muito comum. Só que o fato de ser comum hoje aqui para nós não quer dizer que é normal, muito pelo contrário, isso é completamente anormal. Quando você começa a se dar conta disso, quando você começa a se conectar realmente com o reino, quando você começa a ver o quanto isso não faz sentido algum. Mesmo esses pequenos, que não são pequenos, né? Mas essas pequenas expressões do eu, o eu da crítica, aquele que só gosta de fazer crítica para ofender, só gosta de fazer crítica para causar, não é aquela crítica que é de fazer questionamento, né? Por exemplo, poxa, será que eu tenho isso mesmo, esse negócio de eu aí? Será que eu tenho esse eu? Será que eu sou uma pessoa que critica muitos outros? E se eu critico, será que eu estou realmente querendo ofender o outro? Isso é uma crítica isso é um questionamento, uma crítica que você faz a si mesmo, por exemplo. É diferente de você fazer uma crítica para machucar outra pessoa. É completamente diferente, né?
E aqui pegando um padrãozinho dos mais sutis até chegar no mais grotesco, que é o eu assassino. E aí eu tenho certeza que se você estiver assistindo aí, você vai falar, eu assassino? Esse eu sei que eu não tenho. Será que você não tem? Porque tem até um ditado bem popular aí que diz que a ocasião faz o ladrão. E com esses eus que estão cada vez mais lá no fundo do subconsciente, lembra? Quanto mais fundo no subconsciente, pior são os eus que estão lá. Pior são os defeitos que estão lá. Esses eus, eles não agem a todo momento. O eu gritão, se você pegar o eu gritão, ele não age a todo momento. Ele age em momentos específicos. Ele age sobre gatilhos específicos. E o eu assassino é a mesma coisa. Você pode ter o eu assassino aí. Diz que realmente todos nós temos. Se você não eliminou em algum momento da sua vida, você pode ter certeza que está lá. Ele só tá lá, bem quietinho, lá naquele. Dos mais profundos do subconsciente, só esperando uma ocasião, só esperando um gatilho para aparecer. Até fazendo uma. Remetendo a uma passagem, né? Quando Caim mata Abel. Ele. Ele ficou com tamanha inveja, a gente vai falar ali, né? A inveja, né? Com tamanha cobiça, né, referente ao seu irmão, né, o Caim, referente a Abel, que aquele foi o gatilho. Até então ele nunca tinha feito, mas aquele foi o gatilho e ali ele cometeu o ato, entende? Então, mas isso é um processo, né? Eu sei que vai parecer loucura isso que eu tô falando, mas conforme você vai cada vez mais cavocando, entrando no seu subconsciente, você vai descobrindo que você fala, meu Deus, como é que isso aqui tá dentro de mim? É doideiro o negócio. Só que é só experimentando para saber, beleza? Então, luxúria, né? O eu que olha. Gente, é difícil falar assim, porque o sexo hoje é visto como algo realmente de necessidade, de satisfazer o prazer. Mas o sexo, quando você entende o que é e começa a praticar o que de fato ele é algo realmente divino, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, o eu que olha, né? O eu que olha, que fica imaginando, que fica se deleitando, já começa por aí que você já está. Lembra do processo de identificação, fascinação e sonho? Mais uma vez, se você não viu o vídeo do Despertar da Consciência, você não vai saber do que eu estou falando de identificação, fascinação e sonho. Né? Mas quando você entra nesse processo de se identificar com algo, começa a se fascinar e aí você cai em sonho, você está perdendo o momento presente, está perdendo ali a sua essência. E aí o eu que olha, que fica pensando um monte de coisas, né? O sexo ele não foi feito para ficar na imaginação. Ali é um ato de amor, é um ato divino entre duas pessoas. Então, e mesmo porque, quando você começa a ter uma observação sobre si, você começa a ver que esse tipo de expressão de você ficar olhando o outro com um olhar desejoso, um olhar de luxúria, você vê que aquilo te drena, drena emocionalmente, drena mentalmente. Né? Se você ainda é um pouco mais abusado, você vai ver que drena a sua frequência, drena a sua energia. Então, realmente, é algo que não é normal. Todo mundo faz hoje, mas não é normal. O eu vulgar, é aquele que entende que tudo que faz é vulgar, né? Por exemplo, o ato sexual usa de palavras, usa da expressão do sexo como algo vulgar, usa a expressão do seu corpo como algo vulgar. Hoje, eu sei que hoje em dia, né, diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero e tudo mais. Realmente, você faz o que quer e o BO é seu, realmente é isso mesmo. Faça o que tu queiras, essa é a única lei, pois saiba que de todos os seus atos terá que prestar contas, pura e simplesmente. Então, mas que isso não é normal. Tudo que entra o aspecto da luxúria, que leva para o lado vulgar, não é normal. Você está desequilibrando o seu sexo. É o eu do adultério. Ou você é casado. Por que você vai escolher outra pessoa? Por que você vai. E se você vai escolher, por que você vai adulterar? Não tem por que fazer isso.
E sendo que, né, ainda na Bíblia diz que isso é um dos crimes terríveis que você pode cometer. E aí você fala, ah, não, mas eu sou solteiro e eu pego geral mesmo. Então, mas o eu do adultério não é só o fato de você ser casado, é o fato de você ter várias pessoas. Isso não é bom, porque você desequilibra o sexo. Tudo que te desequilibra vai te trazer consequências, como a gente vai ver mais pra frente. E aí chegando até um ponto, né, por exemplo, falando do eu pedófilo, por exemplo, que não, nem precisa falar muito sobre isso, né? Mas o lance é que, por exemplo, você tem um eu sobre qualquer um desses aspectos. Pegando aí, por exemplo, dando o eu que olha, vamos dizer que você não tem ou não expressa esses outros. O eu vulgar, o eu do adultério, o eu do pedófilo. Só que do eu que olha, ele pode ir aumentando, se robustecendo e ir criando outros até chegar nesses mais profundos. Olha que doideira. Ele pode criar mais. Então, continuando aqui. Orgulho. Olha que doideira. Medo de falar em público. Medo de falar em público é orgulho puro. Tem gente que não se dá conta disso, mas é orgulho puro. Por que é orgulho puro? Porque é medo do que as pessoas vão falar de mim, medo do que é o que o outro vai achar de mim, medo que é do que pode acontecer. Ah, se acontecer isso lá na hora, vou ficar desmoralizado. Tudo é eu, tudo eu vai acontecer isso, eu vou ter isso, eu vai fazer aquilo. É o aspecto do orgulho. Complexo de, né, aí já entra complexo de inferioridade. A pessoa, ela né, tem o lance do vitimismo só para atrair a atenção para si, ou complexo de superioridade, que gosta de ver os outros por baixo, tudo dele é melhor, ele sempre quer dar a última palavra, ele sempre quer ser o centro das atenções, porque por um complexo de superioridade, quer ser sempre o melhor, porque tem algo ali dentro dele que de repente fala que ele não é o melhor, e é ele que precisa mostrar isso. E isso eu tô falando, geralmente a pessoa nem se dá conta que tem algo ali dentro dele, falando que ele não é o melhor, e ele precisa mostrar que ele é o melhor. Isso ainda é com um pouquinho de auto-observação para você poder perceber isso. Mas enfim, né, a vaidade. É, é óbvio que nós precisamos ter cuidado com a gente, cuidado com o nosso corpo, cuidado com as nossas emoções e tudo mais. Principalmente com o nosso corpo, a gente precisa ter cuidado. Precisa ter saúde, precisa ter um corpo sadio, precisa ter um corpo adequado para poder receber todas as, por exemplo, se você procura uma conexão com Deus, é bom você ter um corpo realmente sadio, de fato, bom, para poder receber tudo que Deus tem para te dar. É bom, porque. E outra, além do que você está fazendo isso, porque para se conectar mais a Deus. O problema é quando você passa do equilíbrio, onde aquilo começa a se. Você se fascinar com aquilo, onde você coloca prioridades, o que seriam prioridades, você põe a sua vaidade acima disso. Aí se torna um desequilíbrio e aí começam os problemas. E tudo isso parece muito comum, mas não é comum. É super comum na sociedade, mas não é natural. Tudo isso aqui foge do natural. O natural é completamente o inverso disso. O natural é a expressão das nossas qualidades, a expressão divina em nós. Beleza? Então a inveja, né, o eu que desmerece, nossa, esse eu aqui, eu trabalhei durante um bom tempo nisso aqui. Eu trabalhei um bom tempo como fotógrafo. E, nossa, eu lembro que quando eu via o trabalho de outras pessoas, às vezes o trabalho da pessoa estava lá, por exemplo, 90%, né, ou nem tanto assim, mas estava um trabalho bom. Mas o meu olho ia aonde? Ia no defeito do negócio. Para quê? Para desmerecer aquele trabalho, para desmerecer aquilo que eu estava vendo, para poder engrandecer o meu. Para poder dizer, não, o meu é melhor. Ou de fulano é melhor. E isso é terrível. É comum, mas é terrível. E é um eu, tem a ver com o eu da inveja. O eu da comparação, aquele que sempre compara, aí já entra a cobiça, né? Você sempre vê ali o palco do outro e compara com seus bastidores, sempre vai dar ruim, porque você compara o seu pior com o melhor de outra pessoa, vai dar ruim, porque não tem como comparar algo que é muito bom com algo que não é bom. Se você comparar os seus bastidores, a forma como você está ali desempenhando, correndo para poder chegar a um resultado bom, você vai comparar ainda o antes do seu resultado com o resultado de alguém que já caminhou muito, sempre vai dar ruim.
E aí sempre vai gerar essa comparação e já logo em seguida já entra a cobiça e assim vai indo. Pra você ver como na verdade é uma teia, o negócio vai se juntando e vai virando uma bola de neve. Então eu da cobiça, né? O eu consumista, você não tem problema nenhum em ter o que você quiser, em ter o último modelo de telefone que você quiser, em ter o videogame que você quiser. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você perde o equilíbrio disso, você começa a consumir, consumir, consumir e entra nesses processos de fascinação e sonho. Mais uma vez, se você não sabe o que é esse processo, vai no vídeo do Despertar da Consciência para você entender o que é isso. Mas o problema é quando você entra nesse processo. O eu mesquinho, que tem né, ligado, a, por exemplo, a bloqueio de escassez, tudo é motivo para ele achar que vai perder algo. Então ele não empresta, não reparte, não oferece para o outro porque ele acha que ele vai perder, ele vai ficar sem e aí ele está perdido por conta daquilo. É escassez pura isso aí. O eu sonhador, o que é o eu sonhador? É quando você começa a ficar pirando nas viagens que você gostaria de fazer, nas coisas que você gostaria de ter, nas pessoas que você gostaria de estar na companhia. Só que de uma forma onde você entra no processo de identificação, fascinação e sonho. Isso não tem a ver com a realidade imaginativa, não tem a ver com isso. No vídeo do Despertar da Consciência eu falo sobre realidade imaginativa e o processo de ficar sonhando onde não tem nada a ver. Quando você sonha, você é refém das imagens, dos sonhos, das emoções, das imagens, de tudo que está aparecendo na sua tela mental. Você entra como diz, o mar está te levando, o vento está te levando e você está, opa, tô indo lá. E ao passo que a realidade imaginativa não, você ali é quem conduz tudo, né? Você é só um ator que está ali e tem toda uma equipe por trás falando o que você precisa fazer ou deixar de fazer. Na realidade imaginativa, você é ator principal, você é o roteirista, você é o cara que filma, você é tudo. Você que conduz a sua imaginação. Isso é usar a imaginação a seu favor. Onde aspectos de visualizações completamente diferentes de sonhar. Ficar sonhando, divagando e perdendo tempo. Então, o eu da preguiça, eu de levantar tarde. Aí você fala, então, puxa, eu gosto tanto de dormir, não posso levantar tarde? Claro que pode. O problema é quando você tenta levantar cedo e é um sacrifício. Então, se você tentar levantar cedo e for um sacrifício para você, você pode ter certeza que é um eu. Por isso que dói. Por isso que dói, por exemplo, quando você vai levantar e tem todo aquele peso ali em você, você fala, meu Deus, não quero levantar. Por isso que dói. Então é um eu sim. É o eu que não ajuda, né? O cara que, pô, tá vendo todo mundo fazendo ali alguma coisa, fazendo um trabalho, o cara tá ali no meio e ele não faz, mano. Fica engessado ali e fala, não, tô de boa. O eu procrastinador, esse daí também é um dos piores, porque o cara sempre vai falar, não, deixa que eu faço pra amanhã. Não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E nessa passou uma vida e ele não fez nada. E a preguiça é realmente assim, preguiça é terrível. E lembra que isso aqui são só alguns exemplos. Os verdadeiros chefões são esses daí, mas esses daí são monstros mesmo. Monstros gigantescos que realmente a gente precisa vencer. Mas começa de todo esse exército aí, desses pequenos erros. E aqui só são alguns exemplos para a gente ilustrar, para a gente ir trazendo para o nosso dia a dia. E a gula, né? Gula é tudo que é desequilíbrio, né? Aqui tem o comer demais, mas não é só o fato de comer, né? É o fato de poder ter o acumulador, ter o comer demais, mas é tudo que você entra em desequilíbrio de acumular para você, né? Tudo que é de acumular comida, acumular coisas, acumular sentimentos, acumular pensamentos, tudo isso está relacionado à gula, beleza? Bom, modo de reagir por suas influências diretas. Olha só esse desenho. O desenho ali é tá a cabeça da pessoa e dentro ali uma marioneta, como se fosse aqueles brinquedos de marionete. Por que isso? Porque realmente, quando você não se dá conta que o eu está agindo sobre você, você realmente é uma marionete. Por que você é uma marionete? Pensa assim,
Por trás de cada pensamento existe um pensador. Por trás de cada eu que está ali existe como se fosse uma pessoa que tem as suas necessidades, que tem os seus desejos e que quer satisfazer esses desejos. Então, por exemplo, se a gente volta aqui, ó, o, o eu da preguiça, pega aí o eu que não ajuda, o eu procrastinador. Cada um deles tem uma forma de pensar, de sentir, de agir que vão atuar em você, que vão ali, vão estar como uma marionete, ali manipulando e fazendo você acreditar que é você que está tendo essas sensações. Eu sei que parece doido isso que eu tô falando, porque muitos de vocês nunca ouviu falar disso e deve estar se perguntando, talvez eu não tenho esse negócio, não, isso daí não existe. Mas é assim que funciona, porque o maior trunfo do eu é fazer você pensar que ele é você. Tem até um outro ditado que diz, né? Qual o melhor lugar para o inimigo se esconder? É aquele que você nunca suspeitaria. E você nunca vai suspeitar de você. Você nunca vai suspeitar de você. Você nunca vai suspeitar que tem algo ali no seu subconsciente, porque você não está acostumado com isso, você não vê nada disso. Então, quando você não vê, é realmente o eu manipulando ali e falando por você, falando em primeira pessoa. Vou te dar um exemplo aqui só para tentar ilustrar. Por exemplo, o eu do levantar tarde. Quantas vezes, com certeza já aconteceu isso com você, você precisa levantar cedo e fala, nossa, meu, que sono, que preguiça, que isso, que aquilo, não queria levantar, tal. Aí o que acontece? Esse é um eu que está te manipulando, ali como uma marionete, e está fazendo você pensar que é ele, que ele é você. Quando você começa a perceber ele e começa a trabalhar sobre ele, ele muda a conversa na sua mente. Ele não fala mais assim. Ele não vai falar como se você falasse, ai, que preguiça, como se fosse você falando diretamente. Ele não fala mais assim, ele vai falar assim, nossa, por exemplo, você já está trabalhando sobre esse eu do levantar tarde. E ele não vai falar mais assim, ele vai chegar e falar assim pra você, nossa, você tem certeza que você vai levantar agora? Olha essa caminha, tá tão gostosa. Ah, se eu fosse você, eu ficava aqui, deixa pra você resolver esse negócio mais tarde. Você tá entendendo? Ele começa um diálogo com você. Isso é loucura, parece doideira, mas começa um diálogo. Ele já não, ele não age mais como ele agiria. Porque ele falou, opa, o cara me percebeu. Se eu tentar fazer aqui como eu fazia, ele vai continuar me percebendo. E ele não vai fazer o que eu quero. Então ele vai vir agora com uma outra abordagem, ele vai vir com uma conversinha com você. Ele vai começar a jogar justificações, muitas coisas que podem fazer sentido ali para você, baseado nos seus conceitos e tudo mais, para te levar de volta para aquele estágio de adormecimento, no qual você vai falar, nossa, é verdade, acho que eu não vou levantar não. E aí quando você fala, acho que eu não vou levantar, ele já começa, eu de novo, e aí começa, bum, você voltou a ser marionete de novo. E, bom, agora só uma pausa aqui. Eu não sei se você percebeu, eu fiz uma pausa aqui no vídeo porque eu fui cortar o cabelo. E olha que doideira, se você está assistindo isso aqui e você não percebeu isso, eu sei que o videozinho fica pequeno ali, mas você não percebeu isso, a sua atenção não está plena. Que é o que a gente discutiu no vídeo anterior, quando fala da consciência. Lembra que para você estar de fato com uma presença de consciência atuante mesmo, você precisa estar atento em três aspectos. Atento no que acontece dentro de você, que é justamente ver, né, os eus atuando no pensamento, no sentimento, ver o que está acontecendo à sua volta, né, e ver e estar com a atenção também no que você está fazendo. Então você, por exemplo, está assistindo o vídeo aqui, você teria que estar nesses três aspectos com a sua atenção para dizer que você está exercendo aí algum nível de porcentagem de consciência. Então, se você não percebeu isso, como é que você vai perceber um eu, por exemplo, atuando dentro de você? Olha para você ver, é uma coisa bem simples aqui e um eu é muito mais profundo do que isso, mesmo esses mais simples, principalmente para quem nunca se deu conta disso, nunca ouviu falar disso e não pratica isso, porque o que acontece? Muitos lugares, até mesmo na psicologia tradicional, abordam o eu, né, o ego, como algo muito assim, de uma certa forma bem subjetiva. Aborda como se fosse algo um conceito que não dá para você aplicar na sua vida.
por exemplo, assim. Então fica algo muito mental, muito filosófico. E não é assim. Isso tudo que eu tô falando pra vocês, eu sei que eu não. Eu espero que esteja fazendo sentido, que eu esteja conseguindo passar isso pra vocês, porque eu sei que eu ainda não sou muito bom nisso de de estar aqui na frente das câmeras, mas eu espero que esteja pelo menos clarificando um pouco, porque realmente isso do eu não é um conceito filosófico. Não é isso que eu quero passar aqui para você. Ele vai começar com um conceito filosófico ali de você, nossa, o ego, nossa, tantas correntes falam sobre o ego. Vai começar como algo assim, mas ele, né, que vai ser uma crença, vai ser um conceito, mas ele tem que parar de ser crença e conceito e ser um fato. Quando que ele se torna um fato? Quando você começa a fazer as práticas, que já foi falado também em outros vídeos. E aí você começa a perceber esses elementos dentro de você. Quando eu falo perceber, é realmente perceber, é ver ele atuando nos seus sentimentos, é ver ele atuando na sua mente, é ver ele atuando no seu corpo. Quando você começa a se aprofundar nisso, você vê que realmente ele toma conta do corpo, toma conta dos centros da máquina humana, ele toma conta. E isso é físico, é físico. Você sente uma diferença entre você e o eu na parte física. Dá pra sentir isso, tanto na parte física quanto na mental, na emocional. Não é um conceito isso, não é pra ficar como um conceito. É pra, a partir do conceito, começar a virar fato. Não é pra jogar isso, um conceito, a goela abaixo de vocês. Não, é para que você experimente isso aí e possa ver com os seus próprios olhos. Que realmente, que quando você não se dá conta dessa realidade, você é levado pelo eu. E eu sei que muitas pessoas vão falar que nunca aconteceu isso, né? Que não, eu sou completamente atento. Mas se você nunca teve, por exemplo, se um eu, olha só, vamos pegar uma coisa muito simples, um elemento mais superficial, mas que já é um outro nível de uma pessoa que está completamente adormecida. Se você não trocou ideia, vamos dizer assim, se você não questionou o eu e ele começou a falar com você para tentar justificar as ações dele, para fazer você fazer o que ele gostaria, meu, você nunca viu isso. Você realmente está tomado pelo eu. É isso que eu quero que você entenda, porque realmente a maioria esmagadora é assim e não vai se dar conta. Tá tudo bem, ué. A pessoa não quer se dar conta, tá tudo bem, vida que segue. Mas para quem quer fazer um trabalho sobre si, para quem quer de fato entender o que é isso de essência e, portanto, entendendo a essência, entender quem você é, entendendo quem você é, entender que você é imagem e semelhança de Deus. A partir disso, você ter ligação com ele, ligação com o reino, isso é essencial, esse trabalho de autoconhecimento. É essencial. Porque até na Bíblia deixa muito claro, por exemplo, existem 4 tipos de pessoas. As pessoas não salvas, né, que fala que são as pessoas que vão arder no mármore lá, né, que não serão pessoas salvas. Tem as pessoas que se salvam, né, que começam a fazer um trabalho sobre si, começa a ter, né, esse arrependimento das coisas que anda fazendo. Existem os que governam, que são os filhos, né, porque o salvo e ser filho são duas coisas completamente diferentes. Então existem os filhos, que são aqueles que escolhem ser filhos de Deus, são aqueles que escolhem ser discípulos de Cristo, por exemplo. E existe o quarto, eu não vou falar muito a respeito, mas existe o quarto, onde o próprio mestre fala, vós sois deuses. Porque se a gente carrega isso, que é uma parte de Deus, e tem todas as suas qualidades, e seus, vamos falar de poderes, nós também somos deuses. Só que para poder chegar nesse nível, você precisa trabalhar sobre esses elementos. O que até no... Vamos voltar aqui. Cadê? Como éramos antes de tê-lo, se você pegar em Gênesis. Eu não vou entrar tão a profundo no que eu vou falar agora, mas só para a gente ter uma ideia. Pensa, por que a árvore do bem e do mal estaria no Éden? Então, como que a árvore estaria ali? Como que ela estaria naquele local ali, como que, vamos dizer, para tentar ali a comer dos seus frutos?
E mais, como que a serpente estaria ali? A serpente que ali representa ali Satanás, por exemplo. E além do fato dela estar ali, como que ela estaria ali, como diz que escondida, sendo que como que Deus não saberia que ela estaria ali? A gente tem que começar a se questionar, porque se você começar a questionar isso, você vai falar, caramba, realmente, como é que ela poderia estar ali? Tudo isso é uma representação, mas como que ela poderia estar ali? E para falar para que Adão e Eva comessem do fruto. E ainda fala, não quer que você coma porque você será como eles, será como deuses. E olha só que doideira. Eles eram 100% essência. Todas essas qualidades aqui, mas olha só. Vamos pegar aqui para poder explicar isso que eu quero explicar, vou pegar um roteiro de um filme, uma vez que eu vi, que era de uma menina que cresceu dentro de um castelo. E até semelhança assim com a história do Buda, de uma certa forma. Cresceu em um castelo e lá ela não conhecia as coisas ruins do mundo, vamos dizer assim. Ela era privada disso. Então, para ela, tudo era muito bom, tudo era muito bonito, só existia amor, só existia humildade, altruísmo, diligência. Só existia esse tipo de coisa na vida dela. Até que um dia ela descobre que existe algo a mais fora dos muros daquele castelo. E ela decide sair daquilo. E aí eu sei que eu não me recordo direito, sei que ela sai, ela acaba vendo as coisas mais complicadas, né, do mundo. E nesse processo ela acaba, um cara que sabia das suas origens, acaba enganando ela para tirar proveito, né? Para tirar proveito dela, tanto sexualmente quanto de outras coisas. Mas aí você para pensar, pô, ela não conhecia nada disso, ela não conhecia essas forças negativas, ela não conhecia a maledicência, ela não tinha aquele tato para lidar por exemplo, com um charlatão. Ela não tinha nada disso. Por quê? Porque ela não conhecia nada disso. Ela só conhecia o quê? Amor, pureza, honestidade. Ela conhecia apenas um lado das coisas. E aí, a partir do momento que ela saiu, que ela começou a ver que realmente tinham coisas erradas, coisas estranhas aos seus olhos, né? Ela começou a entender um pouco daquilo. Aí no filme ela encontra uma mulher que era dona de cabaré, e aí ela passa um tempo lá no cabaré, e aí ela começa a pegar essa sapiência, ela começa a pegar isso de viver ali, por exemplo, entre as moças do cabaré. E aí, a forma como antes ela foi enganada, ela já as pessoas com aquele tipo de atitude já não conseguiram enganar mais ela, porque ela pegou a manha do negócio. Ela não vai ser mais enganada por um charlatão. Ela tá vivendo com as meninas dos cabarés. As meninas dos cabaré começou a dar toque pra ela, "Ô, a vida não é assim, as pessoas não são honestas como você pensa e tal, e não sei o quê." E foi passando uma série de ensinamentos pra ela. Ensinamentos do quê? Ensinamentos dessa parte negativa, né, da desonestidade, da inveja do bem alheio e tudo mais. E foi passando aquilo aí, ela foi aprendendo aquilo. E ali ela deixou de ser, vamos dizer assim, inocente. E aí ela passou a não ser mais enganada sobre aquilo. E aí, pegando esse exemplo, esse contextinho aqui, trazendo ali pro Éden, Adão e Eva, eles eram apenas consciência. Eles conheciam tudo, vamos dizer assim, vamos só para ilustrar, eles conheciam tudo do lado de cima, tudo do lado do bem, vamos dizer assim. Mas eles não conheciam o mal. Eles não tinham, além de não conhecer o mal, obviamente, você não conhece o mal, você não tem a sabedoria do mal. Porque o que é a sabedoria do mal? A sabedoria do mal é justamente isso, é você ver algo errado, ver algum desse defeito, entender aquilo e não errar mais sobre aquilo. Tem até a frase que diz, a gente pode errar quantas vezes for,
Só não pode errar nos mesmos erros. Porque quando você deixa de errar nos mesmos erros é porque você está aprendendo cada vez mais. Mas o fato é que ali eles eram apenas consciência, mas eles não tinham a ciência do mal. E para ser para ser deuses, como que nem a serpente disse, você precisa conhecer o mal. Você precisa ter essa sabedoria do mal. Então, eu não vou entrar muito a profunda disso, mas as coisas não são à toa. Elas não são à toa. Aqui que, por exemplo, dá início naquilo de muitos são chamados e poucos escolhidos, porque poucos vão estar dentro dos dois últimos tipos de pessoas, que é os que governam e os que estão acima até dos que governam. Porque para todo governo existe algo que criou o governo, entende? Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vão ter muitos, mas poucos vão decidir fazer isso. Então as coisas não são à toa. Eu só queria deixar esse ponto aqui, só para quem quiser fazer uma reflexão, fazer uma meditação sobre isso, porque né, a leitura da Bíblia ela não é feita com interpretação de texto. Não dá para você interpretar o texto, você vai pegar os fatos históricos, as coisas que estão ali, mas o que está por trás é com a essência, é estando fazendo a conexão com o Senhor para poder ter acesso à sabedoria que está por trás dali. Mas é isso aqui que eu queria deixar como uma reflexão. E vamos voltando aqui sobre a marionete. Então, se você não se dá conta que esse eu ele está atuando sobre você, você vai ser uma marionete dele. Porque a partir do momento que as pessoas começaram a entregar para esses instintos, começaram a ver o mal, mas se entregaram a ele, aí os eus foram sendo criados. E cada vez que foram criados, eles foram se alimentando, se robustecendo, tendo outros eus a partir desses criados. E por aí vai. Então, o modo de reagir das pessoas, isso tem a ver com reagir. Você pegar é esse fato de reagir porque não é você que está escolhendo suas ações. É uma outra pessoa que está ali que está escolhendo suas ações. É o eu gritão que está ali escolhendo suas ações. É o eu da autoimportância que está escolhendo suas ações. É o eu da autoimagem. É o eu relacionado à ira e aí por aí vai. É esse que está escolhendo as suas ações. E é o pior que a maioria de nós não se dá conta disso. Então, pensam e sentem por nós. Enquanto estiver em primeira pessoa, você vai achar que é você. E esse é o maior trunfo dele. Então, não somos seres com centro permanente de consciência. O que quer dizer isso? Esse trabalho sobre si, né, de conhecer o eu, de se aprofundando no nosso subconsciente, o que acontece? Você precisa exercer a consciência. Só que você vai ver que não é fácil. Não é fácil se manter completamente centrado nisso. É uma luta diária. Você, principalmente no começo, você começa a fazer isso, você começa a se dar conta, você fala, nossa, até os seus cinco sentidos se aguçam. Quando você começa a exercer a consciência, você começa a ver mais cor nas coisas, você começa a escutar melhor, o paladar se sente, antes você pega uma comida que você sempre comia, quando você está exercendo consciência, parece que você sente mais coisas naquilo ali. Esses dias eu estava explicando até para minha filha, para ela fazer isso, porque eu falava assim, ó, como que você tem que fazer na hora de comer, porque ela tá pegando, comendo e nem estava saboreando. E aí fui explicando para ela isso, porque eu já desde pequeno vou explicando isso aqui para ela. Porque é possível, por exemplo, você sentir nossa, quase tudo que tá ali, tudo que tá ali na comida, é possível você sentir em você parado, para você ter uma ideia, quando você começa a colocar a sua atenção nas coisas. Só que o que acontece? Você está mantendo essa sua atenção nos três aspectos, daqui a pouco vem um pensamento para tentar te levar para fora disso. Né? Você está lá mantendo sua concentração nesses três aspectos, está exercendo sua consciência, daqui a pouco o eu vai mandar um pensamento. Ele não quer que ele seja visto. Aí ele vai mandar um pensamento, ele vai falar, nossa, e aquela conta que você tem que pagar? Aí você fala, nossa, é meu, e a conta? E aí você já começa, ele se identificou, aí começam os primeiros diálogos mentais. Facenou.
Daqui a pouco você já tá imerso naquilo, que é o sonho. Tem o processo no vídeo anterior. Vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada. E por falar nisso daí também, se deixa aquele like maroto aí pra gente, porque se isso está fazendo sentido para você, para que esse conhecimento também possa chegar a mais pessoas, porque como a gente sabe, o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bom, vamos continuar aqui. Então, não somos seres com centro permanente de consciência por conta disso. É um treino, né? Você vai para academia, você não vai sair trincado de lá, mas você está exercitando, você vai tonificando, vai melhorando seu corpo, vai ficando trincado, até que chega uma hora que você vai se acostumando mais, mas se relaxar, volta. Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai fazendo o seu treinamento lá, observador, observado, chave sol, e vai colocando isso em prática. Meditação é de suma importância. Quem de fato quer acessar as coisas divinas, as coisas de Deus, precisa da meditação, porque da meditação você consegue subir níveis que estão muito, por exemplo, muito além do nosso nível de essência. A gente sai daquilo ali, busca coisas que estão muito além e depois volta para o nosso nível, porque aí nós não conquistamos aquilo de fato sobre o eu. Porém, a gente vê muitas coisas, tem insights muito grandes. Realmente você pode falar, por exemplo, com Deus em estados meditativos. Então, meditação é de suma importância. Tudo isso vai ajudar para que a gente comece a ter cada vez mais tempo de consciência, de estar presente, beleza? A realidade é que dentro de cada pessoa existem muito outras pessoas, muito eu, Samael Alveor. E realmente é assim. Existem diversos eus, por isso que, por exemplo, você vê assim, não sei se já aconteceu com você, mas por exemplo, a pessoa dentro da casa dela, ela é uma. E aí quando ela tá fora da casa dela, ela é uma pessoa completamente diferente. A pessoa dentro da igreja é uma pessoa, fora da igreja é uma pessoa completamente do avesso. Um exemplo. E por aí vai. Uma pessoa que você quer pegar um exemplo fácil, por exemplo, vê uma pessoa que se embriaga, daquelas que, com certeza você já deve ter visto, daquelas que muda da água pro vinho. Por que que acontece isso? Porque o subconsciente começa a subir. O subconsciente começa a vir para a consciência, só que sem, por espaço da consciência, só que sem consciência. E aí o eu vai atuar, e aí o cara vai fazer coisas que até, como diz, que ele nem sonhava que era capaz. Então, e aí você vê, fala, nossa, é outra pessoa. Aí a pessoa depois no outro dia, nossa, aquilo não era eu, tava feito sobre a bebida. Não, você não tava. A bebida só simplesmente fez com que isso aflorasse dentro de você, mas tudo aquilo lá é o que já tá dentro de você. Então, se você quer ter uma ideia, assim, por exemplo, se você já se embriagou de, de fazer esse tipo de coisa, tenta lembrar. Tenta lembrar. Isso é um exemplo bem clássico, assim, para você ver como realmente existem outros eus, realmente pessoas que pensam, sentem e agem de forma completamente diferente. E cada hora é um eu vindo, cada hora é um eu querendo uma coisa, é um eu que, por exemplo, chega uma hora e você fala, não, preciso fazer um regime aqui, por causa da minha saúde, tal. E aí daqui a pouco já vem o eu da gula e fala, não, ai, puxa, mas é aquele docinho. E aquilo, e deixa o exercício para depois. Ah, hoje eu não vou na academia, deixa para amanhã. E aí, meu, como é que você se propõe a fazer algo e não consegue fazer? É justamente por conta disso. Claro que tem a ver com os hábitos também, mas os hábitos são usados. Os hábitos são personalidade. Personalidade é veículo. Quem que controla o veículo? O ego ou a essência. Então, realmente, são muitos pensadores e muitos eus com vários tipos de pensamentos, sentimentos e ações diferentes. E aí continuamos formando eus, né? Porque o que acontece? Quando a gente não se dá conta desse processo, por exemplo, você pega vamos pegar aqui o eu gritão. O cara que acontece alguma coisa ali, alguém contraria ele, ou aconteceu alguma coisa que incomoda ele, ele já grita, ah, o que é isso? Pô, como é que você tá pensando em falar assim comigo? Como é que você ousa falar assim? E o cara já grita. Ele tá expressando aquele eu tá se fortalecendo.
E aí ele não se dá conta desse processo, aí ele começa sempre que acontece algum gatilho que faz com que esse eu venha, ele vai lá e grita, vai lá e grita. Aí um belo dia, ele gritou com a pessoa e deu um empurrão. E deu um empurrão na pessoa. Percebe? O eu gritão já tá excedendo o seu limite que era de grito, por exemplo. E aí ele já tá vindo alguém que vai realmente vai partir para um ato de violência. Ele nunca fez aquilo, ele só gritava. Mas de tanto expressar esse eu e aquele eu foi se robustecendo, ele ou se tornou um eu muito maior ou uma ramificação daquele saiu e formou outro e aí vai se expressar, por exemplo, um eu brigando. E por aí vai. Ou você pegar um eu da desonestidade. O cara sempre mente, um exemplo, ele só tá mentindo. Ele mente por qualquer coisa. E aí, da mentira, de tanto que ele mente, ele tá mentindo, por exemplo, no trabalho dele. Tá mentindo lá, acontece coisa, ele fala que não foi ele. E aí, no momento que era apenas ali um eu ali de desonestidade, de prejudicar outras pessoas ali para se safar, daqui a pouco ele já tá prejudicando outras pessoas para fazer, tipo, para roubar, para fazer. Percebe como o negócio vai crescendo? Se pegar o exemplo ali, por exemplo, isso fica muito claro também na parte sexual. Porque qual que é o lance da parte sexual? É a depravação do sexo. A pessoa, por exemplo, o eu que gosta de assistir coisa pornográfica. Se você já passou por isso de ver coisa pornográfica, você sabe que assim, você começa a ver, você fala, nossa, olha, tal. Daqui a pouco você começa a ver um outro vídeo e fala, Daqui a pouco você fala, caramba. E aí parece que nada do que você está assistindo está te saciando. Então você começou lá vendo algo, né, pornográfico comum, normal, e aí você começa a assistir aqui, daqui a pouco aquilo não está te saciando mais. Aí você vai partir para uma coisa diferente. E aí você vê algo diferente, daqui a pouco você quer uma outra coisa diferente. Aí você viu um outro diferença que é algo, e daqui a pouco quando você vê, você já está, por exemplo, claro, isso daqui uma coisa pesada, uma coisa é, que às vezes não acontece da noite pro dia, mas o que eu tô querendo dizer é assim, que o eu que tá se expressando tanto que a pouco o cara tá consumindo coisas relacionadas à pedofilia. Então, os eus eles vão se robustecendo e vão sendo criados outros a partir das ramificações que já estão dentro de você. Então, nós continuamos formando eus. E tudo isso por conta desse processo: identificação, fascinação e sonho. O que é essa identificação, fascinação e sonho? É você se identificar com algo. Então você viu alguma coisa, sentiu algo, ou pensou, ou veio um pensamento, você se identificou com ele, por exemplo, tá lá tentando manter sua consciência plena, veio o pensamento, nossa, vai vencer minha conta amanhã. Essa foi a primeira identificação. Você, opa, identificou com isso. Aí você começa os primeiros diálogos mentais. Nossa, é mesmo. Preciso ver o que eu vou fazer. O pagamento vai vir, um exemplo, tô falando qualquer coisa, tá? O pagamento vai vir só daqui a tantos dias. Começou os primeiros diálogos. Eu falei, nossa, é verdade. E agora? Se eu não pagar esse negócio? E aí, pronto, imergiu. Quando imergiu, é quando você já esqueceu de si, esqueceu do que você estava fazendo, esqueceu do que está acontecendo ao redor, e você está completamente submerso nisso. Então, esse é o processo de identificação, fascinação e sonho. No vídeo do Despertar da Consciência está mais lá esmiuçado, mas é esse o processo. E o eu, ele toma conta da gente por conta disso. Ele manda. Por exemplo, é engraçado, eu fico imaginando como seria ele pensando assim sobre a gente, o que ele fala. Porque, meu, é 97% de eu, de ego. E ele já tá tão acostumado a te enganar que daí você começa, por exemplo, a querer sair e fala assim, não, manda isso aqui pra ele, manda isso aqui na tela mental dele que ele vai cair nessa já rapidinho. Manda isso aqui sobre a conta aí, ó. Ah, lembra ele lá do vídeo que ele viu. Lembra ele lá daquela série.
Lembra ele lá daquele vídeo picante lá. Lembra ele, vamos lembrar. Pra ele se identificar logo com aquilo. E esquecer esse negócio aí que ele tá vendo. Eu fico imaginando que deve ser algo assim, porque é terrível. Porque o eu, ele engarrafa a consciência, né? A nossa consciência tá ali. O eu tá ali tomando aquilo ali. E como ele tá tomando aquilo ali, ele tira parte da essência, ele usa isso a favor dele. E essência é sabedoria. Por isso que você é enganado toda hora. Porque tem sabedoria por trás. E o eu é extremamente ardiloso. Ele, apesar de ser mecânico, porque mecânico eu quero dizer assim, por exemplo, o eu da ira, ele sempre vai ser. O objetivo dele é ficar irado. O eu da luxúria, o objetivo dele é deturpar, desequilibrar toda a parte do sexo e tudo mais. É sempre um objetivo, é mecânico. Só que é ardiloso porque ele te envolve de uma tal forma que você pensa que é você pensando essas coisas e nem se dá conta do processo que está acontecendo na sua mente, nos seus sentimentos. E até mais coisas mais sutis, como a gente vai falar mais pra frente, beleza? Então, nós já falamos sobre como nós éramos antes de ter os eus e como seremos ao eliminar isso integralmente. Então, o que acontece? Nós éramos essência, nós conhecemos tudo do bem. Sabe aquela passagem do filho pródigo lá de voltar a casa? Tem a ver com isso. Porque quando a gente elimina todos os eus, nós voltamos realmente para casa. Só que tem um detalhe: a gente não é mais o mesmo de quando a gente saiu de lá. Quando a gente saiu de lá, nós éramos pura essência, pura sabedoria, sabedoria divina. Agora, com esse trabalho feito, nós somos pura sabedoria divina e pura sabedoria do inferno. Nós sabemos tudo do bem e tudo do mal. Não existe nada, nem ninguém que possa te enganar. Se você pegar, por exemplo, você pega as passagens da Bíblia onde Satanás, né, onde o diabo começa a sempre tentar, a sempre manipular os outros. Assim, por quê? Porque ele também conhece. E se você for ver, meu, ele é o cara que conhece, que mais conhece a Bíblia, se for dizer assim. Ele veio do alto. O cara conhece as coisas. Ele não é bobinho. E pelo contrário, ele faz o de bobo. E faz o de bobo por onde? Ele conhece o eu. Ele sabe aonde pegar para poder estimular a pessoa a fazer aquilo que ele quer. Quando você vê, por exemplo, quando fala de demônios tomando o corpo das pessoas, não tem como um demônio tomar o corpo de alguém que é desperto. De alguém, por exemplo, um demônio da ira, não tem como tomar o corpo de alguém que não tem ira no corpo. Quando eu falo corpo, são os corpos, né? Não só o corpo físico, né? Que não tem isso nos corpos, né? Quando fala de possessão, essas coisas, por onde que eles vêm? Por onde que eles vão tomar você? Eles vão te tomar por algo similar que você tem aí dentro, senão do contrário não tem como entrar, não tem ressonância. Olha que doideira. Então, como nós vamos ser realmente um ser desperto, um com o Senhor, um com Deus, co-criador das coisas junto. Olha que doideira. Seríamos pura essência novamente, mas dessa vez com sabedoria e sapiência. Não tem mais o que te engane, não tem mais o que faça. Você sabe tudo de tudo. Olha que doideira. Beleza? Então, como que se dá esse processo, né, da eliminação do ar? Primeiro, o básico é o descobrimento. Porque não tem como você lutar contra um inimigo que você não vê, que você não sabe onde ele está e talvez e que muito menos trazendo para o mais óbvio que você nem sabe que ele existe. Você só está tomando, sendo bombardeado e nem se dá conta. Então o primeiro passo é o descobrimento. Segundo passo é o julgamento. O que seria o julgamento? É o questionamento, questionar as ações do eu.
questionar o que está acontecendo, por que eu estou fazendo aquilo, começar a entender onde ele se expressa, como ele se expressa, qual que é o gatilho que faz ele se expressar, porque muitas vezes você vai ver que tem erros que só, por exemplo, só aparece quando uma pessoa específica fala algo para você. Então, voltando aqui, então o julgamento é você entender como que o eu começa a atuar sobre você e você começa a ver de fato, né, a entender, depois começa a compreender o que está acontecendo para chegar no ponto de arrependimento. Quando você chega de fato no arrependimento sincero, de coração, sobre aquele defeito que você está trabalhando, é o momento que você fala assim, agora sim, agora é aquele momento que você fala, meu, eu não quero mais isso para minha vida. Aí sim você tem o direito de eliminar. Do contrário, se você não tem esse processo, por exemplo, poxa, eu vi ali o eu da fofoca. Mas você continua fofocando. Por quê? Porque você ainda gosta de fofocar. Você não entendeu ainda o processo, você não entendeu que aquilo não é para você, que aquilo não faz parte da imagem e semelhança de Deus. Você não entendeu isso ainda, e muito menos compreendeu. Quando você chega no nível de arrependimento, você fala: meu Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Aí você tem o direito de eliminar o eu. E aí o processo de eliminação do eu é um trabalho que é feito, tá? Quando eu digo trabalho, é um trabalho sobre si, né? Onde você manipula uma energia criadora, né? Uma energia criadora, uma energia que é capaz de criar e destruir. E aí sim você pode pedir para que, né? Pode pedir para Deus, pedir para Mãe Divina, como é chamado, também em culturas, Devi Kundalini, enfim, nós vamos falar sobre essa força mais para frente. Mas aí você pode pedir para que seja eliminado isso de você. E aí quando você elimina um determinado eu, a garrafinha se quebra e aí você tira uma parte da consciência, da essência que estava ali, e aquela essência passa a ser consciência. Por quê? Porque agora você está ciente daquele processo. E aí sobre aquele defeito em específico que você eliminou, as chances de você cair, errar aquilo ali, por conta de outros erros que você tem, ainda existe a possibilidade. Mas vai ser assim, quase nulo de você errar sobre aquilo de novo. Porque o 100% do que compõe aquele defeitinho que você eliminou, você compreendeu e falou, isso não é mais para mim. Se arrependeu, teve um arrependimento sincero. Lembra, todas as portas estão fechadas para o indigno, menos uma, a do arrependimento. E aí quando você está arrependido de coração e fez esse processo para eliminar esse defeito de você, aí sim, então ele passa a ser consciência, que é estar ciente daquilo, beleza? Então, qual ferramenta que você utiliza para poder fazer esse processo? Então, o descobrimento é a auto. Desculpa aí, hoje essa rua aqui é bem sossegada, mas hoje ela está bem movimentada. Eu não vou fazer essa edição, não. Então, para você fazer o descobrimento, você precisa do que? Da auto-observação. Mas a auto-observação, quem que observa? É a essência, é a consciência que tem que observar o que está acontecendo na sua mente, nas suas emoções, para começar a ver quem são esses eus. Né? Porque no começo você vai ver que tem eus que estão se expressando de uma forma muito violenta. Quando eu digo violenta, assim, é tipo assídua, sempre. E vai chegar um ponto que você vai ter que ficar observando o que está acontecendo, porque daí você já está trabalhando sobre alguns, daqui a pouco já vão aparecer outros. Na verdade, eles sempre estiveram ali. O problema é que você não via. Então, esse exercício de auto se observar, né, de começar a meditar sobre as coisas, para poder ter esse sentido, porque é um sentido, é uma capacidade nossa que está relacionada à essência. E ela está atrofiada, não usa atrofia, então você precisa começar a usar para poder voltar a ter aquele dinamismo para fazer essas coisas, até que chega a ser algo natural novamente. Porque o natural é ter autoobservação. Então, é esse exercício ali, por exemplo, o ficar observando os pensamentos, os sentimentos. Mas isso não é só, por exemplo, quando você vai fazer uma meditação, mas é a todo momento. E chegar a algo que chega uma hora que é natural isso. Você coloca esse sentido como algo natural, porque é natural mesmo. É algo inerente do ser humano. Né? Então, começa com o quê? Com o observador observado.
Léo novamente, veja o vídeo do Despertar da Consciência, onde fala sobre o atributo da essência, que ali está a prática bem esmiuçada. O julgamento. Então, isso de você começar a perceber o que está acontecendo, de começar a ter esse arrependimento sobre esse defeito, porque muitas vezes você vai perceber e você vai ver que você não quer fazer, mas você entendeu até um certo nível que aquilo é prejudicial para você. Por exemplo, que gosta de ver pornografia. Pô, é terrível. Você perde uma energia danada quando você começa a entender de frequência, de vibração. E você vê que realmente aquilo drena uma energia danada. Você fica com um cansaço mental terrível, como se você tivesse estudado um tempão, por exemplo, né? E depois já vem a parte física que zoa, que você fica cansado também só de ver. Terrível, por exemplo. Aí você se dá conta disso. Mas ainda, por exemplo, não é suficiente. Você ainda não está completamente arrependido daquilo. Você ainda tem uma tentação, por exemplo, de ver, né, ainda tem aquele sentimento de gostar do defeito, né? Porque a verdade é essa, nós gostamos dos nossos defeitos, nós gostamos do eu, porque se não fosse assim a gente já teria se livrado dele há muito tempo. Mas onde você vai conseguir adquirir esse entendimento sem ser superficial, se aprofundando para compreender aquele defeito? É na meditação. Então, sugiro que você comece a praticar isso 5, 10, 15 minutinhos por dia, porque é algo que vai dar um salto nisso que é a sua autoobservação, nisso que é a conexão com Deus. É doideiro o negócio. Então, você vai adquirir isso na meditação. E a eliminação, como eu falei, é nessa força divina que está dentro de nós também. Mas precisa acessar. Precisa acessar para poder usar isso a nosso favor e eliminar o eu. E aí sim você elimina, você trata do ego. Porque hoje, se você pegar as correntes de psicologia, o máximo que fala é de educar o ego. Né? O máximo que fala é de educar o ego, de ter uma série de condutas, onde você vai seguir determinadas condutas para que aquele ego não se. Para que determinados eus não se expressem. Mas ele vai continuar lá. Em algum momento vai existir um gatilho, vai existir algo que realmente vai te tirar do eixo, que vai tirar do eixo ali e ele vai se expressar. Pode não se expressar a maior parte do tempo, mas não quer dizer que não esteja aí. E para quem quer fazer um trabalho de realmente profundo de autoconhecimento e de fazer esse retorno para casa, retorno para Deus, integralmente, é necessário esse trabalho. Certo? E aí manipula essa força divina que já está em nós, na verdade, está aí atuante, é até o que te dá a vida. e aí você usa essa força para eliminar o ego de vez, beleza? Então, práticas. Continua com o observador e observado. A prática de chave-sol. Tá tudo ali no vídeo. Vou deixar no card aqui, vou mostrar o card novamente. Da prática do tema do despertar e da consciência, que fala sobre esse atributo da essência. Lembra? Nós temos personalidade, essência e ego dentro da gente, que é o que nos forma como indivíduos. E na palestra da essência ali do despertar da consciência fala só sobre essência. Eu falo sobre essa prática aqui. Qualquer coisa depois eu deixo um vídeo separado só para falar da prática, e aí você chega lá e já vê. E aí ele tá mais esmiuçado. Fechou? Bom, era isso que eu queria passar para vocês do ego, né, do eu. Eu ainda não tenho aquela, né, eu sei que eu espero ter conseguido passar isso para você, que é um fato e é necessário você perceber isso para você dar saltos de entendimento e compreensão de si mesmo e de outras pessoas. E eu espero que tenha ficado claro isso, de alguma forma, porque eu sei que eu ainda não sou tão bom aqui, ainda na frente das câmeras, né? E acho que e até muito do que eu gostaria de falar eu não falei por conta de que também não é o momento, nós vamos falar mais pra frente, mas às vezes sempre passa alguma coisa batida. Mas eu queria deixar isso aqui para vocês e mais uma vez peço para vocês que se está fazendo sentido isso
se isso de alguma forma realmente tá te ajudando, tá trazendo algo de diferente e principalmente fazendo com que conceitos parem de ser conceitos e passem a ser fatos, porque essa é uma ferramenta para isso. Não é só para você entender o que eu estou falando, mas é que para você pegar na sua vida tudo que tem de conceito, de crenças, passar a transformar em fatos. E se você vê que é uma crença que não te serve, troca e deixa aquela ir embora. São ferramentas para que você tenha autonomia para poder fazer isso, para escolher por si mesmo o que te serve e o que não te serve. E para começar a fazer essa ligação com Deus, para que você também tenha mais ciência do que te serve ou não, porque muitas vezes a gente acha que determinadas coisas servem e elas não servem. Ou a gente acha que determinadas coisas a gente precisa deixar e na verdade não precisa deixar. E quem vai saber mais sobre isso? É a nossa essência, que está fazendo a conexão, que é o fato da gente poder se ligar mais nisso, que é o reino, que é Deus. Beleza? Então, mais uma vez, peço para deixar aquele like maroto aí, para que isso possa chegar a mais pessoas. Se fez sentido para você, se você gostou, deixa o like. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu aí, tudo de bom para vocês e bora praticar.